Antes de começarmos, lembre-se de deixar seu gostei, se inscrever no canal e acompanhar até o fim, pois as revelações podem ser mais impactantes do que você imagina. O nascimento de Jesus é um dos acontecimentos mais relevantes da história cristã. Descrito minuciosamente nos evangelhos de Mateus e Lucas, segundo os relatos, tudo começou quando Maria, uma jovem de Nazaré, foi visitada pelo mensageiro Gabriel. Ele trouxe uma comunicação que mudaria o rumo da sua vida. Imagine o impacto dessa informação. Ao mesmo tempo, José, o noivo de Maria, teve que superar incertezas e temores, mas foi tranquilizado por meio de um sonho. Uma bebida que confirmava que tudo era parte de um plano superior. Agora visualize a situação. José e Maria, mesmo enfrentando obstáculos devido à gravidez, empreenderam a longa e árdua jornada até Belém. Ao chegarem lá, encontraram a cidade lotada, com as hospedarias cheias, e o único abrigo disponível era um estábulo modesto. Entre os animais, foi ali que o Salvador veio ao mundo e foi colocado numa manjedoura, um símbolo de simplicidade e humildade. Enquanto isso, nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos sob o céu noturno, até que foram surpreendidos por uma visão. Um anjo apareceu, anunciando com alegria o nascimento de Cristo. Guiados pela mensagem, os pastores correram para ver com seus próprios olhos e encontraram Maria, José e o recém-nascido Jesus, exatamente como os anjos haviam descrito. Foi uma experiência marcante que não só impactou suas vidas, mas também marcou o início de um testemunho que ecoava, canta pelos séculos adiante. Mas a narrativa não encerra aí algum tempo depois. Eruditos provenientes do Oriente, guiados por um astro que os orientava, chegaram miraculosamente ao lugar onde Jesus se encontrava. Esses indivíduos, conhecidos como sábios, trouxeram oferendas de grande valor, metal nobre, aroma e mirra. Cada uma dessas dádivas carregava significados profundos sobre a realeza, a divindade e o sacrifício que iriam marcar a vida do Messias. No entanto, é relevante notar que, ao contrário do que é frequentemente representado nos presépios natalinos, essa visita dos sábios não ocorreu na mesma noite do nascimento de Jesus, nem enquanto ele ainda estava na manjedoura. Agora, surge uma questão intrigante, levantando dúvidas sobre a época exata do nascimento de Jesus. Dezembro, de acordo com o antigo calendário judaico, corresponde ao mês de Kislev, uma estação de frio intenso e chuvas. Nessa fase do ano, era pouco provável que pastores deixassem seus rebanhos ao ar livre. Além disso, deslocações longas como a de Maria e José para Belém também eram pouco comuns no inverno, pois eram pouco viáveis. Sob uma perspectiva histórica e cultural, a ideia de Jesus Cristo ter nascido em dezembro parece improvável. Junho ou outubro, esses meses estão associados a celebrações judaicas importantes, como a Páscoa em abril, Pentecostes em junho e a Festa dos Tabernáculos em outubro. Nessa época, as condições eram ideais para viagens, com a colheita em curso, famílias com recursos e alimentos armazenados e intensa atividade nas cidades durante essas estações. Agricultores contratavam trabalhadores para as colheitas e, com os lucros, as famílias se sentiram mais protegidas para viajar. É nesse cenário que a história de Lucas ganha ainda mais relevância. Ao compreender essas sutilezas históricas e culturais, percebemos que o nascimento de Jesus se encaixa melhor em um ambiente de estação ou outono, e não no rigoroso inverno de Kislev. Durante o reinado de Herodes, rei da Judéia, a narrativa nos mostra Zacarias, sacerdote do turno de Abias, um detalhe com repercussões. A partir de 9 meses mais tarde,
chegamos ao mês de Nissan, o primeiro mês do calendário hebraico, que corresponde ao período entre março e abril no nosso calendário. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 24, lemos que Isabel, após engravidar, manteve segredo por 5 meses. No 6º mês da sua gestação, algo extraordinário acontece. O anjo Gabriel anuncia que Maria conceberia um filho. Essa concepção milagrosa ocorre exatamente no 6º mês da gravidez de Isabel. Agora, para conectar os pontos, se João Batista nasceu em Nissan, que é março ou abril, basta retroceder 3 meses para encontrar o momento em que Isabel estava no 6º mês da sua gestação. Janeiro ou fevereiro foi nesse período que Maria ficou grávida de Jesus, contando 9 meses a partir desse momento. Chegamos ao nascimento de Jesus, que teria ocorrido em setembro ou outubro, durante o mês hebraico de Tishrei. Apesar de estarmos acostumados a associar o nascimento de Cristo ao ano 1, aquele marco que divide a história entre antes e depois de Cristo. Então, o Deus conosco. O seu advento não marcou apenas o início de uma existência extraordinária, mas foi o ponto de partida de um percurso que culminaria no sacrifício redentor na cruz. A celebração do Natal remete a esse acontecimento que inaugura a história da salvação, unindo a humanidade em volta de uma mensagem de esperança e redenção. A escolha do dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus Cristo não se fundamenta em registros bíblicos diretos, mas em decisões históricas e culturais tomadas pela Igreja Católica nos primeiros séculos do cristianismo. O dia 25 de dezembro coincide com importantes festividades da antiguidade, como as Saturnais romanas em homenagem a Saturno e o dia do nascimento do Sol Invicto. Estas festividades celebravam o solstício de inverno no hemisfério norte, um momento simbólico em que os dias começam a tornar-se mais longos, representando a vitória da luz sobre a escuridão. Ao escolher esta data, a Igreja aproveitou um período já significativo. Hoje é dia festivo para as comunidades não cristãs, tornando mais fácil a aceitação do cristianismo ao adaptar as tradições existentes para um contexto religioso cristão. Essa tática foi uma maneira de sincretismo cultural que contribuiu para a disseminação do cristianismo. O Natal é a celebração do amor divino que se manifestou na forma de uma criança em Belém, trazendo uma mensagem transformadora para toda a humanidade. Que este período nos inspire a ultrapassar as aparências e abraçar os princípios que ele simboliza, como o amor verdadeiro, a empatia e a esperança renovada. Que o espírito natalino se reflita em nossas ações diárias, não apenas em 12, mas em todos os dias do ano, irradiando luz e propósito em nosso caminho. Que o verdadeiro significado do Natal toque profundamente nossos corações e encha nossos lares de alegria, paz e propósito. Que a mensagem do presépio nos faça lembrar do presente extraordinário que é a vida de Jesus, motivando-nos a compartilhar essa luz com o mundo. Desejo a todos um Natal abençoado, repleto de alegria